Forte abraço a todos, você que está no seu canal Nave Brasil, é um canal de consciência patriótica. Nós vamos gravar esse vídeo para falar da Ordem dos Advogados do Brasil e dos próprios advogados. É claro que me interessa gravar esse vídeo tratando em linhas gerais, né? Não me interessa nenhuma questão muito elevada em relação às razões técnicas, jurídicas que todo esse processo envolve. Nosso interesse é tratar das questões bem básicas, né? Para que fique bem registrado que esse assunto ele é de grande interesse, né, de toda a nação brasileira nesse momento histórico que estamos, né? Então eu não me propus a posicionar na condição de bacharel e advogado que sou, mas para tratar algo muito sério, mas numa visão que o mínimo da inteligência brasileira é aceitável. Então, se estamos abaixo do mínimo, então a própria OAB e os profissionais, bacharéis, advogados, não cumpriram o munus público constitucional, porque a Constituição prevê a obrigação do advogado em defesa da população brasileira. Então imagina que o Brasil hoje, recordista mundial em homicídios, um país extremamente perigoso, recorde em corrupção. Desde 2003, o sistema eleitoral fraudado, as quadrilhas tomaram conta dos poderes, mas para muitos advogados, se perguntar a ele agora, ele está num Estado democrático de direito, onde as urnas foram fraudadas, onde vagabundos escondidos atrás das togas se impõem, intimidam na mercadejação de sentenças, mas os doutores nada veem. Então, se formos pensar de maneira bem razoável, se não há defesa da população brasileira, então não há advogados. Na verdade, se você falar com eles a respeito do processo histórico, né, onde o povo, no exercício direto do poder, vem fazendo essa guerra jurídica linda de restauração da República, para muitos deles é loucura. Se você fala para o economista, para o contador do novo sistema financeiro, para eles nem existe. Então, vemos de fato que aquele fenômeno que o letrado se tornou pior do que o não letrado, claramente vemos. Porque aquela lavagem cerebral bem restrita, em ambientes de faculdades, onde questionar é quase um crime, então ali você vai fazendo pseudo-doutores que não entendem coisa alguma, bitolados na forma.
Então, o país pode pegar fogo, que para eles importa são as formas. Então são como crianças, né? Bitolados no sistema televisivo, que serve à bandidagem oligárquica do poder. A crise institucional, né, vem desde 2003 com urnas fraudadas. Interessante que eu me recordo aqui na faculdade do professor de processo penal, e ali eu falava com ele sobre a questão constitucional dos pesos e contrapesos, né, da separação dos poderes, mas que, previsto na Constituição, nós vimos na vida real um verdadeiro colapso institucional. Então, esse professor me disse se eu achava que era aquilo, para me largar o curso e ir para o bar tomar cerveja. Não segui os conselhos dele, né? Esse conselho dele com certeza eu não segui, né? Fui até o fim do curso. Interessante também que um professor lá de Direito do Trabalho, eu falava com ele que ele, né, dava a sua matéria lá, explicando de forma muito cheia de energia, aquelas 1000 obrigações que pesam sobre o empreendedor e tal, né? E evidente que num país onde se paga quase 70% de impostos, né? Onde para muitos eles nem são escravos ainda, mas é porque a televisão não fala para eles, né? Então o doutor, ele espera o Fantástico do domingo que vai lhe informar, né? Então, mas falando do professor de trabalho, aí eu falava com ele com essa carga tributária toda, então acaba inviabilizando toda a livre iniciativa. Então o empreendedor consegue, embora aparentemente aquelas muitas obrigações ali convertiam a benefício para o funcionário, mas que na vida real aquilo ali é sinônimo de desemprego e que também o próprio TST, ele é uma máquina de fazer desemprego e de juristas que nada entendem da livre iniciativa, nem de economia, nem de coisa nenhuma. E é claro que eu paguei um preço, né, por raciocinar com a cabeça fora da caixa, né? É claro que as minhas provas, a mão era muito mais pesada, né? Eu tinha que ir bem mesmo, né? Então, mas justamente esse é o ponto, né? São amantes das formas, né? Embora, claro, né, também sabemos que a própria justiça do trabalho, para o bem do desenvolvimento do Brasil, ela será extinta, né? Claro que concordamos. Mas realmente, quando eu pelo menos ouvi a primeira vez, né, que os letrados, os pseudo-letrados do Brasil, eles raciocinam pelo reto e defecam pelo cérebro, né? Eu achei um pouco engraçado até, mas depois, analisando bem, coisa toda, eu acho até que é o fenômeno científico mesmo que acontece, porque por mais que você mostre para eles, entregue documentos, passe links para que leiam de determinado assunto, eles dão uma risadinha, não leem coisa nenhuma. Então, imagina só a situação que chegamos. Amantes das formas, né? Não, muitas vezes nem entendem o que vem a ser aquilo tudo, né? Uma verdadeira Matrix. Eu me recordo ali alguns estágios que são obrigatórios. E fui fazer ali na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional um estágio, né, de uma prova que passei. E ali, primeiro eles fazem do órgão público um lugar privado, né?
passei, mas aí, quando era para me efetivar, a desculpa era sem fim, tinha que mandar papel de não sei aonde para chegar, e aquela desculpa, até que eu fui mesmo, né? Como era por direito, então entrei. E aí ficaram lá espantados, mas como, né, o direito estava do meu lado, assim fiz. Mas não demorou muito para entender como funciona a Casa das Comadres, né? Ali as procuradoras, né, eu trabalhava com 2 procuradoras, uma subprocuradora, e esse departamento fazia revisão, né, e aprovação de contratos, né, que revisavam para ver se estava tecnicamente, financeiramente tudo certo e tal, e dava lá seu ok, né? Então esse setor era, né, dessa análise jurídica, né, de correção sobre os contratos e tal. Mas rapidamente, né, detectei aquilo que está no serviço público, né? Elas copiam e colam, né? Pega lá o contrato, igual eu perguntei para ela, uma delas lá, que era uma empresa de engenharia elétrica, e aí tinha lá o contrato de que essa empresa prestaria serviços técnicos durante um determinado tempo ali, alguns anos, e ela também compraria, importaria materiais do exterior, né, para cumprir aquele contrato. E esses materiais, no câmbio do dólar, tendo variações das mais diversas ali, e por entender a fragilidade do entendimento de economia dos advogados, então perguntei à procuradora para ela me explicar como é que eram aqueles cálculos lá, como é que ela chegou naquela conclusão que aquele emaranhado de cálculos estava tudo correto e seguia então aquela instrução normativa tal, jurisprudências e tudo mais. Foi difícil, né, para ela me explicar, porque é evidente que ela está ali só para copiar e colar. Então é claro que eu não estou exatamente... isso nem chega a ser uma denúncia, porque nessa reforma toda da República é notório toda a questão intestinal, né, dos poderes da República, bem como é muito sério toda essa mudança. É uma mudança que esses partidos políticos bandidos serão extintos, né? A República vai ser enxuta, haverá tecnocracia e muito mais, né? Que os documentos de toda a mudança, do planos de governo, a densa documentação, né? Bem como toda a guerra jurídica, né? Esse executório institucional do Estado aí que fez esse suicídio dos poderes das esquerdas, né? É claro que nós indicamos aqui o livro do excelentíssimo presidente, né, Estelionato Estatal, né, bem como todos os processos, né, tudo mais que está em domínio público, né, dessa reforma da República, né, do povo deixando de ser escravo e tomando o Brasil de volta, né, indo para os canteiros de obra, do desenvolvimento, da ressurreição intelectual, né, desse limbo que nos encontramos. Então, é claro que como advogado, como bacharel em direito, né, como advogado independente, eu tiro o chapéu para essa guerra jurídica, entendimento de cátedra, domínio da vida civilizada, né? Algo notório, é claro que feito por um advogado brilhante, um jurista brilhante, o Dr. Cego, né? Escreveu a Constituição, que começou a dar luz à questão constitucional, porque é interessante que quando o professor lá tratou com ironia, com desprezo, né, a questão que é evidente a todos, né, que é
a ruptura institucional entre os poderes, né, as quadrilhas no poder. Então é claro que a nossa Constituição ela não é guarida de bandidos, né? Embora até mesmo palavra dos bandidos, né, ou dos seus mentores, né? Você vê que há algum tempo aí, até o Olavo de Carvalho, até o General Mourão, vem falar que o problema é a Constituição. Então, mas só que a Matrix foi de uma tal forma que até mesmo para o estudante de direito, advogado, a compreensão da Constituição tinha passado longe daquilo que hoje nós entendemos melhor, né, que é a transliteração e transcrição, né, a nossa Constituição dos 10 mandamentos de Moisés, né, uma coisa muito bonita, né, segundo consta, após os livros sagrados, né, feito notório é a literatura constitucional como uma obra das mais preciosas que a inteligência humana produziu. Então, que para nós é motivo de alegria, né, que as coisas, né, irem por esse caminho, porque que caiam as quadrilhas, né, que caiam essas forças malignas aí, que se escondem atrás da burocracia, que são sepulcros caiados, né, que usam da astúcia, né, para enganar, porque na verdade o entendimento e a inteligência ele jamais pode ser ofuscado pela burocracia, porque o entendimento jurídico ele é algo extremamente objetivo e tem que acompanhar o bem, né? Então esse ranço de burocracia e de lavagem cerebral através de tornar a inteligência humana cativa ao cárcere da burocracia, da forma, né, do exterior belo, mas por dentro o apodrecimento, isso nunca mais, né? Queremos ver dias prósperos, seguros, felizes no Brasil. E que Deus abençoe. Forte abraço a todos.